Oi, abençoados! Voltamos para mais um vídeo para dar continuidade no nosso estudo do livro de Êxodo. Lembrando que no último vídeo nós paramos no capítulo 7, então se você ainda não viu, volta um vídeo atrás que vocês vão poder acompanhar do início, a partir do capítulo 1, né? Para dar continuidade nesse vídeo aqui e vocês terem entendimento da ordem certinha dos acontecimentos. E depois diz o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirga. E se recusare deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os seus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas assadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz-lhe subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão, e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por o teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibam que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, dos teus servos e do teu povo. Somente ficarão nos rios. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinham posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. E as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões. E a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu a mão com sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhes: assim diz o Senhor: deixe o meu povo para que possam me servir. Porque se não deixares ir ao meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus servos, sobre o teu povo, as tuas casas, a casa dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra dos Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxame de mosca, para que saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos teus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai-vos ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante aos seus olhos, não nos apedrejariam eles?
deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, e ele, como ele nos disser. Então diz Faraó: Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe. Orai também por mim. E Moisés diz: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, para que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do teu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou a Deus. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Mas endureceu Faraó ainda esta vez em seu coração e não deixou ir o povo. Então diz o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva no campo, na terra do Egito. E Moisés estendeu a tua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e o fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo o que havia no campo, desde os homens até os animais, toda a erva, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhe: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E mais uma vez Moisés estendeu suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva, pecou ainda mais, e endureceu o coração, ele e os seus servos. Assim, não os deixou ir os filhos de Israel. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda se recusares a deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão tuas casas e a casa de todos os teus servos e de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais dos teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando esse homem nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito será destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: Ide, servi ao vosso Senhor Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. E mais uma vez Faraó não deixou eles saírem, né? Então o Senhor diz a Moisés: Estende tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham e comam toda a tua erva e tudo o que deixou a saraiva. Então Moisés estendeu a tua vara, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na erva dos campos, e nem em toda a terra do Egito. E mais uma vez, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Porém, peço agora
que perdoes os meus pecados somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, Moisés, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, a qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a mão, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E disse Faraó: vai-te de mim, e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E aí o Senhor manda Moisés falar aos ouvidos do povo. E Moisés disse: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar sobre o seu trono, até o primogênito da serva e de todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segues às pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não nos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então, nesse capítulo, Deus avisa Moisés que virá uma praga final, né? E avisa que vai acontecer a morte de todos os primogênitos egípcios, desde o de Faraó até o escravo, inclusive os animais. Aí Deus instrui, né, os israelitas a pedir objetos de ouro e prata aos egípcios, pois eles seriam favorecidos, né, aqueles que dessem. Então, Deus instituiu a Páscoa, né? Falou que cada família deveria sacrificar um cordeiro sem defeito, que o sangue deveria ser passado nas ombreiras das portas, e o anjo da morte passaria por cima das casas marcadas, poupando os primogênitos hebreus. E à meia-noite, Deus executa a 10ª praga. Todos os primogênitos do Egito morrem, inclusive o de Faraó. Então, Faraó finalmente ordena que Israel saia imediatamente. E aí o povo parte apressadamente, levando pães sem fermento, levando todos os animais que eles tinham. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos em que o povo de Israel habitou o Egito, naquele mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E assim foram instituídas as festas da Páscoa e dos pães asmos como memoriais perpétuos. E é isso, gente. Mais um vídeo chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou algo a acrescentar, algo que eu possa ter entendido de uma forma errada e vocês queiram me corrigir. A gente está estudando junto. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho para seguirmos juntos nessa jornada pelo conhecimento da palavra. Compartilhe comigo também a sua visão sobre o estudo, pois é sempre bom trocarmos informações.